Você já se perguntou quantas vezes você passou por alguém na rua sem realmente ver aquela pessoa? Sem enxergar a história por trás daquele rosto? Sem imaginar por um segundo sequer que aquela pessoa pode ter uma conexão com você que vai muito além do que você consegue imaginar? Roberto Almeida, 48 anos, empresário de sucesso, dono da rede Sabor Premium, 5 restaurantes de luxo espalhados pelos bairros mais nobres de São Paulo, estava prestes a descobrir que ignorar as pessoas certas, que tratar seres humanos como se fossem invisíveis, pode destruir sua vida de formas que você nunca imaginou. E a pior parte, ele ia descobrir isso da maneira mais dolorosa possível. Era uma terça-feira comum, 23h30 da noite. Roberto estava no seu restaurante principal, o Sabor Premium Jardins. Estava fechando o caixa do dia. Tinha sido uma noite excelente, com o faturamento passando de R$ 25 mil. Não estava mal. Roberto olhou pela vitrine de vidro enquanto conferia os números no computador. A rua já estava vazia. Os últimos clientes tinham saído há uns 15 minutos. As mesas já estavam limpas, cadeiras já no lugar, tudo organizado para o dia seguinte. E foi quando ele viu uma mulher na calçada. Uniforme laranja da Prefeitura de São Paulo, aquele colete reflexivo que os gares usam. Boné sujo de tanto uso, luvas de borracha rasgadas nas pontas. Ela estava na frente do restaurante dele, separando o lixo. Papelão de um lado, plástico do outro, resto orgânico em outro saco. E Roberto sentiu aquela irritação subir do estômago até a garganta. Por que aquela mulher estava ali, bem na frente do seu estabelecimento, bem onde os clientes dele passavam, bem onde a vitrine bonita, iluminada, cuidadosamente decorada, devia ser a única coisa visível? Ele largou o mouse, levantou da cadeira e foi até a porta. Abriu com força, fazendo o sininho de entrada tocar alto. O que você pensa que está fazendo? A mulher levantou o rosto, devagar, cansado. Era uma mulher de uns 48, talvez 50 anos. Difícil dizer a idade exata porque o rosto dela era daqueles rostos marcados pela vida. Rugas profundas ao redor dos olhos, pele ressecada, cabelo grisalho escapando debaixo do boné. Mãos calejadas, cheias de pequenos cortes e cicatrizes. Estou recolhendo o lixo, senhor. É meu trabalho. Sou responsável por essa rua toda. Roberto deu 2 passos em direção a ela. Seu trabalho é fazer isso depois que meu restaurante fecha completamente e todos os clientes vão embora. Você entende isso? Você está na frente do meu estabelecimento, está espantando minha clientela, está dando uma imagem ruim para o meu negócio. A mulher segurou a vassoura com mais força. Senhor, com todo respeito, meu turno começa às 23. Eu tenho uma rota enorme para cobrir até às 5 da manhã. São dezenas de estabelecimentos. Se eu não começar agora, no horário certo, eu não consigo terminar a rota. E se eu não terminar a rota, eu levo advertência. 3 advertências e eu perco o emprego. Roberto cruzou os braços. Não me interessa. Não me interessa seu horário, sua rota, suas advertências. O que me interessa é que você está na frente do meu restaurante, do estabelecimento que eu construí com meu suor, com meu dinheiro, com meus sacrifícios. Você vai sair agora daqui. Vai recolher o lixo dos outros lugares primeiro e volta aqui depois das 2 horas da manhã, quando não tiver mais ninguém por perto. A mulher olhou para ele. E naquele olhar tinha algo que Roberto não conseguiu identificar naquele momento. Era cansaço? Era tristeza? Era resignação? Ou era algo mais profundo? Algo que ele deveria ter reconhecido, mas não reconheceu? Senhor, eu realmente não posso mudar minha rota. Tem uma ordem que a gente precisa seguir. É o sistema da prefeitura que determina. E foi aí que Roberto perdeu completamente a paciência. Foi aí que ele cruzou uma linha que nunca deveria ter cruzado. Olha aqui, sua! Você acha que eu me importo com o sistema da prefeitura? Você acha que eu construí tudo isso? Você acha que eu acordei às 5 da manhã durante anos? Você acha que eu trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana, para ter uma gari fedendo a lixo na porta do meu restaurante? A mulher abaixou a cabeça, mas Roberto não parou. Você acha que meus clientes, gente que paga 500, 600, 700 reais num jantar, quer ver você quando sai daqui?
Quer ver alguém mexendo no lixo, cheirando a resto de comida, suja, largada? Senhor, eu não estou suja, eu estou trabalhando. Você está suja sim. Olha para você, olha para o estado que você está, olha para a sua vida. A mulher apertou os lábios, e Roberto viu lágrimas começando a se formar naqueles olhos cansados. Mas ele não parou, porque naquele momento, para ele, aquela não era uma pessoa. Era um obstáculo, era um problema, era alguém que estava atrapalhando a imagem do negócio dele. Gente como você devia ter vergonha. 48 anos, 50 talvez, recolhendo lixo na rua no meio da madrugada. Onde você errou na vida para acabar assim? Que escolhas horríveis você fez? Que decisões patéticas você tomou para estar aqui, nessa situação, nessa idade? A mulher não respondeu, só apertou mais forte a vassoura. Os nós dos dedos ficaram brancos. Sabe o que eu acho? Eu acho que gente como você não quer trabalhar de verdade, não quer se esforçar de verdade, quer o caminho fácil, quer fazer o mínimo. Por isso acaba recolhendo o lixo dos outros, o lixo das pessoas que realmente se esforçaram, que realmente construíram algo, que realmente fizeram algo da vida. Ele apontou o dedo para ela. Eu acordava às 5 da manhã. Trabalhava 16, às vezes 18 horas por dia. Estudava à noite, fazia curso, lia livros, me qualificava. Construí meu primeiro restaurante do zero, do absolutamente nada, sem ajuda de ninguém. E você? Você escolheu isso aqui, escolheu recolher o lixo. A mulher finalmente levantou o rosto. E havia algo naqueles olhos. Algo que Roberto deveria ter reconhecido. Algo familiar. Mas ele estava cego demais pela arrogância para ver. O senhor tem razão. Ela falou baixo, a voz tremendo. Eu fiz escolhas ruins na vida. Muitas escolhas ruins. Escolhas que me trouxeram até aqui. Pois é. Pelo menos você admite. Agora faz o seguinte. Sai daqui. Pega as suas coisas, pega esse lixo todo e volta só depois das 2 da manhã. Ou melhor ainda, pula meu restaurante. Recolhe o lixo de todo mundo menos o meu. Eu pago para uma empresa particular fazer isso. Não quero você aqui. Nunca mais. A mulher juntou seus sacos de lixo, colocou tudo no carrinho, pegou a vassoura e foi embora. Devagar. Cada passo parecia doer. Cabeça baixa, ombros curvados. Derrotada. Destruída. Roberto ficou ali parado por mais alguns segundos, vendo ela se afastar pela calçada mal iluminada. Depois voltou para o restaurante. Terminou de fechar o caixa, checou se tudo estava trancado, saiu pela porta dos fundos, entrou no seu BMW X5 preto, foi para casa no seu apartamento de cobertura na Vila Olímpia, tomou banho, jantou um pouco do risoto que tinha sobrado do restaurante e dormiu. Tranquilo, sem peso na consciência, sem remorso, sem nenhum sentimento de culpa. Porque para ele, aquela tinha sido apenas mais uma gari. Mais uma pessoa fazendo um trabalho qualquer. Mais uma pessoa invisível que cruzou seu caminho por alguns minutos e depois desapareceu para sempre. Mas o que Roberto não sabia, o que ia destruir completamente a vida dele quando descobrisse, é que aquela mulher tinha um nome. Um nome que ele não ouvia há 25 anos. Um nome que ele havia chorado incontáveis vezes. Um nome que ele havia gritado sozinho no quarto, desesperado, aos 23 anos. Seu nome era Clarice Almeida. E 25 anos atrás, antes de se tornar uma gari invisível recolhendo lixo nas ruas de São Paulo, ela tinha sido a coisa mais importante da vida dele. 25 anos antes, em 1998, Roberto tinha apenas 23 anos. Ele morava com a mãe, Clarice, num apartamento pequeno de 2 cômodos na Vila Matilde. Um quarto, uma sala-cozinha, um banheiro minúsculo. Mas era deles, era o suficiente. O pai de Roberto, um homem chamado Antônio que ele mal se lembrava, tinha ido embora quando Roberto era bebê. Simplesmente sumiu um dia. Nunca mais voltou, nunca mandou 1 centavo de pensão, nunca ligou, nada. Então, desde que Roberto se entendia por gente, sempre foi só ele e a mãe.
Clarice trabalhava como cozinheira num restaurante popular na Penha. Restaurante self-service, aqueles de 12, 15 reais o quilo. Ela entrava às 6 da manhã e saía às 16, 6 dias por semana. Ganhava um salário mínimo e meio na época, uns 180 reais. Não era muito, mas dava para pagar o aluguel, as contas, a comida e dava para pagar o curso técnico de gastronomia que Roberto fazia à noite, porque Clarice sempre soube que o filho tinha talento. Sempre viu como Roberto cozinhava bem, como ele tinha criatividade, como ele se apaixonava por cada prato que fazia. Filho, você vai ser um grande chefe. Você vai ter seu próprio restaurante um dia, eu sei. Mãe sente essas coisas. Roberto sorria. Mãe, para de sonhar alto. Eu só quero arrumar um emprego bom, ganhar um dinheiro decente, te tirar desse sufoco. Mas Clarice balançava a cabeça. Não é sufoco quando é por você, meu amor. É investimento. E um dia você vai ver que a mãe estava certa. Roberto se formou no curso técnico, conseguiu um estágio num restaurante italiano na Bela Vista. Começou lavando louça, descascando batata, cortando cebola. Mas foi subindo. Ajudante de cozinha, cozinheiro júnior. Ele trabalhava de segunda a segunda, 16 horas alguns dias. Chegava em casa exausto, mas feliz. Mãe, eu vou conseguir. Eu vou abrir meu restaurante. Eu vou te dar uma casa melhor, eu prometo. Clarice abraçava o filho. Eu sei que você vai. Eu sempre soube. Eles eram tudo um para o outro. Mãe e filho, inseparáveis, unidos contra o mundo. Até aquela noite de setembro de 1998. Roberto tinha chegado em casa depois de um plantão duplo no restaurante. Tinha havido um evento, um casamento grande, e ele ficou até fechar tudo. Eram 2 da manhã quando ele abriu a porta do apartamento. Estava exausto, só queria dormir. A casa estava vazia, as luzes apagadas. Ele acendeu a luz da sala e viu o bilhete na mesa da cozinha. Um papel dobrado, letra da mãe dele. Aquela letra redonda, caprichada que ela sempre teve. Roberto pegou o papel, abriu e leu. Meu filho amado, perdoa, mãe. Eu fiz algo terrível, algo que não tem perdão. Algo que vai manchar nosso nome, nossa família, tudo que a gente construiu juntos. Eu não consigo mais olhar para você sabendo o que eu fiz. Não consigo mais fingir que está tudo bem. É melhor eu ir embora. É melhor você seguir sua vida sem mim atrapalhando. Você vai ficar bem. Você é forte, você é inteligente, você é especial. Você vai construir a vida linda que sempre sonhou. E vai fazer isso melhor sem mim por perto. Te amo mais que tudo nesse mundo, mais que a minha própria vida. Você sempre foi e sempre vai ser a razão da minha existência. Sua mãe, que nunca, nunca vai te esquecer. Clarice. Roberto leu o bilhete 3 vezes, 4, 5. Não estava entendendo. O que ela tinha feito? Que coisa terrível! Por que ela estava indo embora? Ele pegou o telefone fixo, discou o número do celular da mãe. Aquele celular simples, pré-pago, que ela usava só para emergências. Chamou, chamou, chamou. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Ligou mais 10 vezes, sempre caixa postal. Ele saiu correndo, foi até o restaurante onde ela trabalhava, fechado. Foi até a casa da única tia que ele tinha, irmã da mãe. A tia não sabia de nada. Foi até o lugar onde a mãe cresceu, onde os avós dele tinham morado, antes de morrer. Nada. Voltou para casa às 6 da manhã. Esperou até às 8. Foi na delegacia mais próxima. Registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento. O policial disse que tinha que esperar 48 horas. Roberto esperou. Depois de 48 horas, voltou. Fizeram as perguntas de rotina. Nome completo, idade, características físicas, última vez que foi vista. Semanas passaram. Nenhuma notícia. A polícia investigou. Não tinha uso de cartão de crédito, não tinha movimentação bancária, não tinha nada. Clarice tinha simplesmente desaparecido. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Roberto nunca soube o que a mãe tinha feito de tão terrível. Nunca entendeu por que ela foi embora daquele jeito. E com o tempo, a dor que ele sentia virou raiva. A saudade virou ressentimento. O amor virou mágoa. Como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde simplesmente me abandonar? Depois de tudo que a gente passou junto,
Depois de tudo que a gente construiu, ele canalizou toda aquela dor, toda aquela raiva em trabalho. Trabalhou que nem um condenado, que nem um homem possesso. Abriu seu primeiro restaurante aos 28 anos. Um lugar pequeno, 20 mesas, na Vila Madalena. Fez sucesso. Em 2 anos, abriu o segundo. Aos 32, tinha 3 restaurantes. Aos 35, 5. Aos 40, era milionário. Tinha carro importado, apartamento de cobertura, roupas de grife, relógios caros. Mas o buraco no peito nunca fechou. Nunca. E com o passar dos anos, Roberto se tornou uma pessoa diferente. Duro, frio, cruel. Especialmente cruel com quem ele considerava fraco. Porque se a própria mãe dele, a pessoa que deveria amá-lo mais que tudo no mundo, tinha sido fraca o suficiente para abandoná-lo daquele jeito, então fraqueza era o pior defeito que alguém podia ter. Era algo que ele desprezava, era algo que ele não tolerava. E agora, 25 anos depois, sem saber, sem ter a menor ideia, ele tinha humilhado a própria mãe na rua. Tinha gritado com ela, tinha dito que ela era lixo, tinha destruído o coração dela mais uma vez. 3 dias depois daquele encontro na rua, numa sexta-feira, Roberto estava no escritório dele no 2º andar do restaurante Jardins. Estava revisando o cardápio novo, decidindo se ia incluir um risoto de fungo ou trocar por um de frutos do mar. Bateram na porta. Pode entrar. Era Paulo, o gerente do restaurante. Um cara de uns 35 anos que trabalhava com Roberto havia 7 anos. Competente, organizado. Raramente incomodava Roberto com bobagens. Chefe, tem uma mulher aqui embaixo querendo falar com você. Disse que é muito importante. Que mulher? Tem reunião marcada? Não. Ela não é cliente. É uma gari. Tá com o uniforme da prefeitura e tudo. Mas ela disse que precisa falar com você pessoalmente. Disse que é sobre algo urgente. Roberto ficou irritado. Manda embora. Deve ser aquela mesma que eu mandei sair daqui na terça-feira. Tá tentando me encher o saco. Chefe, eu tentei mandar embora, mas ela tá chorando. Tá sentada lá no hall de entrada. Disse que não vai embora até falar com você. Tá chamando atenção. Os clientes do almoço vão começar a chegar daqui a pouco. Roberto suspirou fundo. Levantou da cadeira com raiva. Muito bem. Vou lá mandar ela embora eu mesmo. E se ela não sair, eu chamo a polícia. Ele desceu as escadas, atravessou a cozinha, passou pelo salão que ainda estava sendo preparado para o almoço e chegou no pequeno hall de entrada. E lá estava ela, a mesma mulher da terça-feira, mesmo uniforme laranja, mesmo boné. Mas agora ela estava sentada num dos bancos de espera e estava chorando. Roberto sentiu uma pontada de algo no peito. Culpa? Pena? Ele não soube identificar, mas empurrou o sentimento para baixo. Não ia deixar aquela mulher conseguir manipulá-lo. O que você quer? Eu já disse para você que não quero você trabalhando na frente do meu restaurante. Por que você voltou aqui? A mulher levantou o rosto, e agora, com a luz do dia entrando pela vitrine, com o rosto dela mais limpo do que estava na terça-noite, Roberto conseguiu ver melhor, ver os detalhes. E teve algo familiar naquele rosto. Senhor Roberto, eu preciso te contar uma coisa. Roberto cruzou os braços. Não me chama de senhor Roberto como se você me conhecesse. Você não me conhece, e eu definitivamente não conheço você. E não me interessa o que você tem para me contar. Agora levanta daí e sai do meu restaurante antes que eu chame a polícia. Por favor, só me escuta. Só 5 minutos. Depois disso eu vou embora e nunca mais incomodo você. Eu prometo. Não. A mulher enfiou a mão dentro da mochila velha que estava no chão ao lado dela. Uma mochila surrada, desbotada, com um zíper quebrado. Ela tirou algo de dentro. Um envelope plástico daqueles que protegem documentos. Dentro do envelope, uma fotografia. Você me conhece. Ela estendeu a foto para ele. Você me conhece sim. Roberto não queria pegar, mas algo nele, algum instinto que ele não conseguia explicar, fez ele estender a mão e pegar o envelope. Ele olhou para a foto, e o mundo inteiro parou. Era uma foto antiga, dava para ver pelo tipo de papel fotográfico, já amarelado, pelas bordas levemente dobradas. Uma foto que devia ter uns 25, 26 anos. Na foto, uma mulher jovem, bonita, talvez uns 25 anos de idade. Cabelo comprido, castanho escuro, até a cintura. Olhos grandes, expressivos, sorriso largo, genuíno, daqueles sorrisos que a gente só dá quando está realmente feliz.
E no colo dela, um menino pequeno, 2, 3 anos talvez. Roupa azul, cabelo curto, espetado, sorrindo também, mostrando os dentinhos pequenos. Roberto conhecia aquela foto. Ele tinha uma cópia dela. Ou melhor, tinha tido uma cópia. Tinha perdido num dos mudanças ao longo dos anos. Era ele com a mãe, na festa de 2 anos dele, 1978. Roberto levantou os olhos devagar, muito devagar. O envelope estava tremendo na mão dele. Ele olhou para a mulher à sua frente. Cabelo grisalho? Sim. Rosto marcado? Sim. Mãos calejadas? Sim. Mas os olhos eram os mesmos olhos grandes e expressivos da mulher da foto. Só que agora, 25 anos mais velhos, mais cansados e mais sofridos. Não, ele sussurrou, não pode ser. Sou eu, filho. A voz dela tremeu. Sou eu. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Ele segurou na parede. Mãe, sou eu. Clarice estava chorando tanto que mal conseguia falar. Sou eu, meu menino, sou eu. Isso não é possível. Roberto balançou a cabeça. Minha mãe me abandonou há 25 anos e desapareceu. Não te abandonou. Clarice levantou do banco. Eu nunca te abandonou, Roberto. Eu fui embora para te proteger, porque era a única coisa que eu achava que podia fazer. E então, Clarice contou tudo. Tudo o que tinha acontecido 25 anos atrás. Contou sobre a dívida, contou que a mãe dela, a avó de Roberto, tinha ficado doente, câncer no pâncreas, precisava de cirurgia urgente, cirurgia cara. Clarice não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Então ela pegou dinheiro emprestado com agiotas para pagar a cirurgia. Mas a mãe morreu mesmo assim, 3 dias depois da cirurgia. E a dívida continuou, com juros absurdos. Clarice tentou pagar, mas o dinheiro dela mal dava para comer. Os agiotas começaram a ameaçar. Disseram que iam atrás de Roberto se ela não pagasse. Disseram que sabiam onde ele estudava, onde ele trabalhava. Um deles foi até o restaurante onde Roberto estagiava. Ficou do lado de fora, esperando, só para mostrar para Clarice que eles podiam chegar nele quando quisessem. E Clarice entrou em pânico, entrou em desespero. Ela não tinha como pagar, não tinha como proteger o filho. Então, ela fez a única coisa que conseguiu pensar. Fugiu. Vendeu tudo o que tinha de valor. Pegou um ônibus para Minas Gerais. Mudou de cidade, mudou de nome. Trabalhou em fazendas, trabalhou em casas de família. Viveu escondida. Durante 15 anos, até conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar a dívida. E pagou, todo centavo, com 15 anos de atraso. Mas pagou. E quando a dívida foi quitada, ela finalmente voltou para São Paulo. Mas não tinha mais nada, não tinha documentos atualizados, não tinha referências profissionais, não tinha histórico de trabalho. Conseguiu apenas o emprego de gari e começou a recolher lixo. E uma noite, recolhendo lixo na rua, ela viu o nome num letreiro iluminado. Sabor Premium, restaurante italiano, chefe Roberto Almeida. E ela pensou, não pode ser, será que é ele? Pesquisou na internet, no lan house do bairro, viu as fotos, era ele, o filho dela, o menino que ela tinha deixado virou um homem bem-sucedido, um empresário, um chefe famoso. Ela ficou feliz, mas não teve coragem de aparecer. O que ela ia dizer? Como ela ia explicar? Passou meses recolhendo lixo em outras ruas, evitando aquela rua específica. Até que naquela terça-feira houve uma mudança de rota e ela foi designada para recolher o lixo justamente daquela rua, daquele restaurante. E ele saiu e gritou com ela. E ela pensou, ele tem razão, eu mereço, eu fiz escolhas ruins, eu não mereço ser mãe dele. Mas 3 dias depois ela não aguentou mais, tinha que tentar, uma última vez. Porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de 25 anos, ela ainda amava aquele filho mais que a própria vida, mais que qualquer coisa no mundo. Roberto estava em choque, completamente em choque. Lágrimas escorrendo pelo rosto sem parar. Mãe, é você mesmo? É você? Sou eu, meu filho. Sou eu. Me perdoa por tudo.
E eles se abraçaram ali, no hall de entrada do restaurante, na frente do Paulo, que estava assistindo tudo sem entender nada, na frente de 2 funcionários da cozinha que tinham parado para ver o que estava acontecendo. Roberto chorava que nem criança, que nem aquele menino de 23 anos que tinha acordado e visto o bilhete na mesa. Clarice chorava também. 25 anos de dor, de saudade, de arrependimento, tudo saindo naquele abraço. Por que você não me contou? Por que você simplesmente foi embora sem explicar? Porque eu achei que era melhor assim, filho. Achei que você ia ficar seguro. Achei que você ia esquecer de mim e seguir em frente. Achei que seria mais fácil para você. Mas eu nunca esqueci. Nunca. Nem um dia. Você era minha mãe. Eu precisava de você. Eu sei agora. E eu sinto tanto, tanto. Eu sinto muito por ter te deixado, por ter te abandonado daquele jeito. Roberto segurou o rosto da mãe com as 2 mãos. Você tá morando onde agora? Num albergue, na região da Luz. Tem um albergue municipal lá que aceita mulheres. Durmo num beliche, divido quarto com outras 8 mulheres. E trabalhando como gari. É o único trabalho que eu consegui, filho. Tentei outras coisas, mas sem documentos completos, sem referências, sem nada, ninguém quis me dar uma chance. A prefeitura foi a única que aceitou. Roberto balançou a cabeça. Não, não mais. Isso acaba hoje. Você vai morar comigo. Você vai ter tudo que eu posso te dar. Tudo. Porque eu te devo tudo, mãe. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei, eu devo a você. Você que me criou sozinha. Você que pagou meus estudos, você que acreditou em mim. E eu te tratei que nem lixo há 3 dias atrás. Eu te humilhei, eu disse coisas horríveis. Você não sabia quem eu era, filho. Mas isso não deveria importar. Nunca deveria ter importado. Porque você é um ser humano, merece dignidade, merece respeito. E eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu sempre odiei. O tipo de pessoa que julga os outros pelo trabalho que fazem, pela roupa que vestem, pelo dinheiro que têm. Ele não conseguiu continuar, só chorou. Chorou tudo que tinha segurado durante 25 anos. Nos meses que se seguiram, a vida de Roberto mudou completamente. Clarice foi morar com ele no apartamento da Vila Olímpia. Roberto ajudou a regularizar todos os seus documentos, para que ela pudesse finalmente recomeçar. Filho, eu não quero que as pessoas achem que é favor. Não quero ser a mãe do chefe que ganhou emprego porque é mãe do chefe. Quero conquistar meu espaço, do meu jeito. Então Roberto pagou um curso profissionalizante para ela, confeitaria. Clarice, aos 49 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho duro, redescobriu sua paixão. Ela era a primeira a chegar na aula e a última a sair. Em 6 meses, ela não era apenas uma aluna, ela era a melhor aluna. Mas a verdadeira transformação não foi a de Clarice, foi a de Roberto. Ele não demitiu Paulo, o gerente que viu tudo. Pelo contrário, Roberto chamou Paulo no escritório 1 semana depois. Paulo, eu queria te pedir desculpas, pela forma como eu agi, pela pessoa que eu tenho sido nos últimos anos. Eu estava cego. Roberto começou a chegar mais cedo e a sair mais tarde, mas não para contar dinheiro. Ele começou a conversar com os funcionários. Ele aprendeu o nome da esposa do lavador de pratos. Descobriu que a recepcionista fazia faculdade de direito à noite. Ele criou um fundo de bônus para a equipe, pagou cursos de qualificação para os cozinheiros. Ele parou de olhar para as pessoas e ver apenas números e começou a enxergar as histórias. 1 ano depois daquela noite fria na calçada, Roberto levou Clarice para um passeio. Mãe, tem um lugar novo que eu quero te mostrar. Eu acho que você vai gostar. Ele parou o carro na frente de uma loja pequena, mais charmosa, nos jardins, a 2 quadras do restaurante principal dele. A fachada era de vidro, com letras elegantes e douradas que diziam: A Confeitaria de Clarice. Clarice levou as mãos à boca. Filho, o que é isso? É seu, mãe. Roberto tirou uma chave do bolso e colocou na mão dela. A mesma mão que ele tinha visto cheia de calos e cortes, agora segurava a chave do próprio negócio. Você me deu a vida, mãe, 2 vezes. A primeira quando eu nasci, e a segunda quando você voltou e me ensinou a viver de novo.
Eu te humilhei no seu local de trabalho. O mínimo que eu podia fazer era te dar um novo. Clarice olhou para o filho, o homem que ela tinha protegido com a própria vida, e depois olhou para a loja. Ela abriu a porta. Lá dentro estava tudo pronto. Balcões brilhando, máquinas de café, vitrines prontas para serem preenchidas com os doces que só ela sabia fazer. Ela se virou para Roberto e, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso que iluminava o rosto, ela disse: "Então, vamos começar, filho. Temos muito trabalho a fazer." Roberto Almeida aprendeu, da maneira mais difícil, que a pessoa que você mais despreza pode ser exatamente aquela a quem você deve tudo. Ele aprendeu que o uniforme de um gari, de uma faxineira ou de um porteiro não define o valor de ninguém. A história de Roberto e Clarice não é sobre dinheiro, é sobre redenção, é sobre enxergar. Quantas Clarices você ignorou hoje? Quantas histórias incríveis estão escondidas por trás de rostos cansados que você nem sequer olhou nos olhos? A lição é simples: trate todo mundo com respeito. Você nunca sabe se está humilhando o seu passado ou destruindo o seu futuro. Se essa história de justiça e reencontro tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam a enxergar o invisível. E comente aqui embaixo qual foi a maior lição que você tirou dessa história. Mas antes de ir, no próximo vídeo você vai conhecer Paulo, 52 anos, segurança de um condomínio de luxo. Trabalhava há 8 anos protegendo aquelas 47 mansões, até que uma noite ele foi expulso de uma festa pelos próprios donos das casas que ele protegia. O que eles não sabiam, Paulo era o dono de tudo aquilo, e a verdade estava prestes a vir à tona.